Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e animados para a aula de hoje? Então vamos lá, dando continuidade a esse assunto que é muito cobrado em prova, que é a parte do regime disciplinar, passando aí para a parte 2 e já finalizando a parte teórica aqui do Estatuto dos Servidores Públicos do Ceará. Acabou, professor? Acabou. Tá vendo como eu disse que era bem rápido, bem didático? Logo, logo você estudou todo o Estatuto aqui dos Servidores Públicos do Ceará de uma forma bem dinâmica, que você agora vai conseguir revisar, pegar todos os materiais aí para estar resolvendo as questões e gabaritar esse assunto na sua prova aí, com fé em Deus. Então é o seguinte, na aula de hoje vamos trabalhar com as penalidades, quais são as penalidades que o servidor público ele pode sofrer, e com o regime disciplinar na prática mesmo, em si, né, propriamente dito, que é a parte de sindicância, do inquérito, revisão, recurso, reconsideração e as disposições finais, alguns tópicos importantes aí, já finalizando o estatuto. Então vamos lá, sobre a questão das sanções, as sanções que são aplicáveis aí ao funcionário são as seguintes: repreensão, cuidado, não é advertência. A repreensão, ela é muito parecida com a advertência, o conceito é basicamente quase o mesmo. Mas se na prova falar que o estatuto estabelece como sanção a advertência, está errado. O nome é repreensão. Suspensão, multa, o que é uma novidade, né? Demissão, cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria. Professor, o que é cassação de disponibilidade e cassação de aposentadoria? Aqui é o seguinte, eu tenho um servidor ativo, né, está trabalhando, eu tenho um servidor que está aposentado, eu tenho um servidor que está em disponibilidade. Só um exemplo aqui, só para você entender. O ativo, ele é demitido, se ele fizer alguma situação que nós vamos já estudar. O aposentado, ele não é demitido, né? Ele está aposentado. Então, vamos supor, mesmo aposentado, a pessoa pode ser que venha responder um processo, né? Por alguma coisa que ele fez na ativa. Alguma coisa ficou lá e ele já está aposentado, mas mesmo assim ainda pode responder o processo. Caso no final tenha dito, não, ele vai ser demitido, é uma falta punível com demissão. Ah, mas ele já está aposentado, então nesse caso eu vou cassar, vai ser feita a cassação da aposentadoria dele. Vai deixar de estar aposentado, vai deixar de estar recebendo. Ou caçar a aposentadoria daquele servidor. Já a disponibilidade. Da mesma forma, a pessoa está em casa, está em disponibilidade. Não, vai ser demitido. Não é essa a palavra correta. O termo correto é cassação da disponibilidade. Beleza? Então não tem nada de difícil, apesar do seu nome estranho, né? Mas é bem tranquilo. Sobre o conceito de repreensão e suspensão, como eu falei, repreensão é muito parecido com advertência, mas não é a mesma coisa. Ela é sempre por escrito, não tem aí repreensão verbal, que vai ser aplicada ao funcionário em caráter primário. Aquela mais simples, né? Aquela mais branda é a repreensão, quando ele cometeu uma falta leve, não combinável aí com outro tipo de sanção. Então, aquela coisinha mais simples, em caráter primário, o primeiro deslize ali do servidor, aplica uma repreensão nele. Opa, fica esperto, viu, bicho? Tô vendo aí que tu fez esse negócio. Pronto. Já a suspensão, também através de ato escrito, possui o prazo não superior a 90 dias, nos casos de reincidência de falta leve. Então ele fez uma falta leve, né? A primeira deslize ali do servidor, cara, opa, repreensãozinha aqui. Aí ele foi reincidente, mesmo com a repreensão ele cometeu novamente. Aí ele já recebe a suspensão, que já é mais séria. Repreensão é só quando recebe ali uma cartazinha, né? Opa, tá aqui, pronto, repreendido. E a suspensão não, ele vai ficar em casa, vai ficar sem receber. Se ele for suspenso por 30 dias, é 30 dias em casa e no final do mês ele não recebe nada não. Beleza? Então já é mais sério. E nos ilícitos graves, salvo a expressa combinação por lei de outro tipo de sanção. Então, quando é que eu vou aplicar a suspensão? Na reincidência de falta leve e nos ilícitos graves. No ilícito grave, tem que analisar se não vai gerar uma demissão, né? Se não gerar demissão, eu vou aplicar a suspensão. Esse parágrafo único, ele traz a questão da conversão da suspensão em multa, em 50% por dia do vencimento. Porque é o seguinte, vamos imaginar que esse servidor, ele recebeu uma suspensão
botar aqui direito, o pescoço da pessoa, né, estava fora do corpo. Ele recebeu uma suspensão de 30 dias. Ele vai ficar sem receber, vai ficar em casa. Só que assim, para o servidor não é vantajoso, ele vai ficar sem receber. E às vezes para a administração também não é vantajoso, não. Lógico que ela aplica a punição, né? Tem que aplicar, não pode deixar de punir a pessoa. Mas às vezes para a administração não é tão vantajoso. Por quê? Porque ela está perdendo o servidor. Às vezes já tem um problema grande de deficiência de servidor. E se ela ainda for ficar perdendo assim, aí então o que a administração pode fazer? Dizer, ó, seguinte, venha cá, vamos conversar. Você foi suspenso, né? 30 dias em casa. Eu vou propor aqui uma conversão para você. Você não vai ficar nessa suspensão, você volta a trabalhar e eu faço a conversão aí em 50% da multa, né, por dia de vencimento. Aqui é bom para os dois. Para o servidor é bom, porque ele ia ficar sem receber nada, agora recebe pelo menos 50%. Então, ok, melhorou um pouquinho. E para a administração é bom também, porque agora o servidor volta a trabalhar. Pronto, e ele continua sendo punido, né? Ele tem a punição aí de metade do vencimento dele. Então, nesse caso, né, ó, como ele fala, por conveniência do serviço. Se a administração achar conveniente, dizer, não, vem cá, volte a trabalhar. Mas é o seguinte, não é assim não, volta e fica tudo. Não, peraí, eu vou aplicar uma multa para você. Aí aplica essa multa aí, faz a conversão. A pessoa tira a suspensão e aplica a multa com base em 50% por dia do vencimento. Aí, nesse caso, o servidor fica obrigado a permanecer ao serviço. Como sempre venho dizendo para vocês, né, esse tópico é cheio de questões de prova, então vamos responder aqui algumas questões, tem questões até bem recentes, ó, 2020 aí, que é o Ministério Público do Ceará. Considerando as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, julgo o item subsequente. A repreensão é uma forma de punição administrativa aplicável em caráter primário ao servidor que cometer falta leve, não sendo combinável com qualquer outro tipo de sanção. Corretíssimo, né? Segunda questão. Considerando as sanções disciplinares e seus efeitos dispostos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, julgo item. Aplicar-se-á a repreensão sempre por escrito. O professor ali não falou que era por escrito, mas também não disse que era verbal, né? Então não está errado. Se falasse que era verbal, estaria errado. Ao funcionário que, em caráter primário, ajuiza a autoridade competente cometer falta leve, não combinável por esse estatuto com outro tipo de sanção. Corretíssimo. Aí também esse item. Agora, para outra questão. Considerar as sanções disciplinares e seus efeitos dispostos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, julgo o item. Aplicar-se-á a suspensão por prazo não superior a 180 dias. Opa, tá errado. O prazo da suspensão é até 90 dias. O restante aí está correto, né? Na reincidência de falta leve e nos ilícitos grave, quando não tiver outro tipo de sanção. Mas está errado por conta ali do prazo. A quarta questão. Considerando as sanções disciplinares e seus efeitos dispostos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, julgo o item. Por conveniência do serviço, a suspensão poderá ser convertida em multa com base em 75% por dia de vencimento. Errado também, né? A base aí é de 50%. Ainda tem outro erro aqui, ó. Tem dois erros na questão. Primeiro é que é 50% e não 75%. Ele fala aqui, ó, facultado nesse caso ao funcionário permanecer ao serviço. Não, meu patrão. Ele fica obrigado a permanecer ao serviço. Porque foi uma conversão, senão era pior para ele. Eu quero ficar em casa, tudo bem, quer ficar em casa, depois fica, você não vai receber nada. Tá, o dia que você ficar suspenso, você não recebe nada. Agora, se você quiser voltar, aí tem essa conversão. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Quando é que eu vou aplicar a demissão? Fiz esse mapa mental, porque são situações já estabelecidas no estatuto, né? Diferente da repreensão, da suspensão, a demissão ela já tem quais são as situações já destacadas. Então, crime contra a administração pública, aplicação irregular de dinheiros públicos que resulta em lesão para a estadual ou dilapidação do seu patrimônio, incontinência pública escandalosa e prática de jogos proibidos, insubordinação grave em serviço,
Ofensa física ou moral em serviço contra funcionários ou terceiros. Aqui, ó, um exemplo que eu já até falei na aula anterior. Por exemplo, se você fizer uma ofensa física para alguma pessoa, né, você vai ser demitido. Mas no exemplo que eu falei da legítima defesa, a pessoa vinha para agredir você, você deu um empurrão nela. Ok, ofensa física, né? Podemos pensar assim, ah, me empurrou, caí, não sei o quê, pronto. Mas aí a pessoa vai alegar, não, legítima defesa. Ele vinha me agredir, né? Eu só dei um empurrão para parar ali, pronto. Ok, a legítima defesa é um excludente ainda da responsabilidade administrativa. A quebra do dever de sigilo funcional, corrupção passiva, decídio funcional, abandono de carga, isso aqui é um dos mais importantes, vamos já trabalhar com ele. Crime comum praticado em detrimento de dever inerente à função pública ou ao cargo público, descumprimento de dever especial ao cargo de comissão e falta de atendimento ao requisito do estágio probatório. Isso aqui também bem interessante, né? Porque no estágio probatório desse Estatuto do Ceará, a pessoa pode ser exonerada ou demitida. Beleza. Muito cuidado com isso daqui. Por quê? Geralmente o abandono de carga é quando a pessoa falta 30 dias de forma consecutiva, né? Mais de 30 dias de forma consecutiva. Já a inassiduidade habitual é quando ela falta aí 60 dias durante 12 meses. Já aqui, o Estatuto dos Servidores Públicos do Ceará, o abandono de cargo tanto faz se é a ausência por 30 dias consecutivos, então a pessoa foi faltando, faltou 30 dias consecutivos, ou se ela faltou 60 dias de forma interpolada, né, de forma intercalada durante 12 meses. Como assim, professor? Não entendi isso daí. É o seguinte, a pessoa pode simplesmente colocar aqui, ó, e faltando 2, 3, tal, até faltar 30 dias direto, consecutivos. Pronto, abandono de cargo. Ou então pode acontecer o seguinte, em janeiro faltou 5 dias, fevereiro faltou 20 dias, ó, só foi 20, então não foi abandono ainda, né? Porque o abandono é 30. Aí em março faltou mais 20. Em abril faltou 15, que dá o quê? Já deu 60, né? Pronto. Aí quando vai, finaliza aí, beleza. Quando chegar no final do ano, eu vou analisar quantas faltas ele teve nesse período. Aqui, 40, 60, 60 faltas, né? 60 dias de falta aí intercaladas durante o ano é considerado também abandono de cargo. Entende-se por ausência ao serviço com justa causa, não só autorizada por lei, regulamento ou tratado administrativo, como aqui assim for considerada após comprovação inquérito ou justificação administrativa, esta última requerida ao superior hierárquico pelo funcionário interessado, valendo a justificação nos termos desse parágrafo apenas para as fins disciplinares. Então, essa ausência do serviço aí com justa causa não é só aquela autorizada, mas também aquela que for considerada após comprovação em qualificação e assim por diante. O artigo 200, tendo em vista a gravidade do ilícito, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público. E tem um tópico interessante. Alguns estatutos, ele tem isso daqui, né? Porque o que significa essa demissão a bem do serviço público? Ela é uma demissão mais séria. Olha o que diz aqui o parágrafo único. Salvo reabilitação obtida em processo disciplinar de revisão, o funcionário demitido com a nota, né, a bem de serviço público, não poderá reingressar nos quadros funcionários do Estado ou de suas entidades a qualquer título. Então, é o seguinte, o cara foi demitido. Tudo bem, ele pode ir para casa estudar e fazer outro concurso. Já quando ele é demitido a bem do serviço público, ele não poderia fazer outro concurso no âmbito estadual. Eita, bem mais sério essa daqui. Só que o STF ele considerou isso aqui inconstitucional, porque acabaria gerando uma sanção de caráter perpétuo, coisa que a Constituição não permite no artigo 5º, né? Essa pena de caráter perpétuo. Porque imagina, quer dizer que eu fui demitido a bem do serviço público uma vez, e agora pro resto da minha vida eu não posso mais fazer concurso no estado do Ceará. É uma sanção de caráter perpétuo, né?
Então, o STF considerou isso aí inconstitucional, mas é jurisprudência, na lei ainda tem. Então, professor, e aí? Aí é o seguinte, se a banca cobrar a literalidade, né, o estatuto marca como certo, sim, tem demissão a bem do serviço público. Agora, se a banca quiser cobrar um tema mais atualizado, né, até mesmo numa prova discursiva, é interessante, se ela fizer esse daí, né, você também fazer esse jogo aí, da questão do que diz a lei, do que diz a jurisprudência, isso mostra que você tem domínio do conhecimento, você fala isso daí, né? Porque a jurisprudência ela não tem o poder de alterar a lei, né? A lei tem que ser alterada por outra lei, para alterar isso daqui. Então, enquanto não for alterado, vai estar aqui, dizendo que vai ter essa demissão a bem do serviço público. Se cair em prova, ok, sem problema nenhum, beleza? Mas se a prova quiser aprofundar mais um pouco, você já está sabendo dessa decisão do STF. Beleza. Agora, a competência para aplicar sanções. Chefes do Poder Legislativo e Executivo, lógico, né? O presidente da Assembleia Legislativa e o governador, em qualquer caso, qualquer das punições, e privativamente nos casos de demissão e cassação da aposentadoria ou disponibilidade, salvo se tratar de punição de funcionário autárquico. Os dirigentes superiores das autarquias, em qualquer caso, e privativamente nos casos de demissão e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Os secretários de Estado e demais dirigentes subordinados auxiliares em todos os casos, salvo os referidos no inciso 1 e 2. E os chefes de unidade administrativa em geral, nos casos de repreensão, suspensão de até 30 dias e multa correspondente. Então, muito cuidado com isso daqui. Vamos esquematizar isso daqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto, para colocar esquematizado. Então, vamos lá. Questão aqui, primeira situação. O governador pode aplicar todas, né? Todas essas punições e aplica privativamente essas aqui. Então, significa que é só ele que pode aplicar. Mas cuidado, por quê? Salvo se for uma autarquia. Porque se for uma autarquia, quem vai aplicar essas punições é o dirigente autárquico, o dirigente da autarquia, beleza? Então, cuidado com isso daí, porque o dirigente autárquico, ele pode aplicar todas essas punições e privativamente ele vai aplicar essas punições aí de demissão, cassação de disponibilidade e aposentadoria. Professor, não estou conseguindo compreender. O seguinte, é uma demissão de alguém que trabalha para o governo do estado, para a administração direta, governador que vai aplicar. É uma demissão de alguém que trabalha aí no poder legislativo, é o governador que vai aplicar. No caso aí, aliás, ele fala dos chefes do poder legislativo e executivo. Então, se for vou até alterar aqui, botar governador e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Então, se for da Assembleia Legislativa do Ceará, o presidente é que vai aplicar essa demissão. Agora, se for uma demissão de alguém que trabalha em uma autarquia, aí não vai ser o governador, vai ser o dirigente autárquico que vai aplicar. Beleza. Secretários. Os secretários podem aplicar essas três punições. Vou colocar aqui, até melhor. Secretários de Estado podem aplicar repreensão, suspensão, multa e beleza. Só não pode aplicar demissão, cação de disponibilidade e aposentadoria. Já os chefes também podem aplicar essas três, né? Só que o seguinte, em relação à suspensão, é só de até 30 dias.
Então, vamos lá, esquematizando aqui. Os chefes podem aplicar repreensão, suspensão de até 30 dias e multa. Se a suspensão for mais de 30 dias, já entra para o secretário. O secretário pode aplicar isso aí, repreensão, suspensão em qualquer caso e multa. Os chefes do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, levando aqui o governador, o presidente da Assembleia Legislativa, pode aplicar tudo e privativamente. Então, é dele o quê? Demissão, cassação de disponibilidade e aposentadoria. Salvo no caso de autarquia, que essas três punições, demissão e as cassações, vai ser competência do dirigente autárquico, que ele tem competência para aplicar todas e privativamente essas aí. Demissão, e cassação de disponibilidade e aposentadoria. Então, esse esquemazinho aqui, vou ter até colorido para ficar fácil vocês compreenderem. Beleza? Então, tá aí. Artigo 202, muito importante vocês tomarem cuidado com ele aí. Vamos lá. Agora, trabalhar um pouco, já falei o que é, né? Agora vamos trabalhar sobre essa cassação da aposentadoria e disponibilidade. Além da pena judicial, que couber, serão consideradas como de suspensão os dias que o funcionário notificado deixar de atender a convocação para prestação de serviços estatais compulsórios, salvo motivo justificado. Então, algum serviço aí que foi determinado para ele e ele não cumpriu, vai ser considerado aí, né, como suspensão. Aí vai ter aquela perda da remuneração. O artigo 202, 204, aliás, será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar aprovada em inquérito administrativo que o aposentado ou disponível, olha o que eu falei para vocês, ó, praticou quando no exercício funcional ilícito punível com demissão. Então, quando ele estava na ativa, se ele estivesse lá, ele ia ser demitido, mas ele já está aposentado, então agora vai ser cassada a aposentadoria dele. Ele já está em casa, ele está em casa, está disponível, está em disponibilidade, então vai caçar a disponibilidade. Aceitou cargo ou função que legalmente não poderia ocupar, que exercer provada a má-fé dele, né? Sua boa-fé, ele vai optar. Não assumiu disponível no prazo legal o lugar funcional em que foi aproveitado, salvo motivo de força maior. Então, ele foi chamado, né? Foi feito o aproveitamento dele e ele não apareceu, como já foi até estudado, né? E é caçar a disponibilidade. Ou se ele perdeu a nacionalidade brasileira. Aí, nesse caso, também vai ser cassada a aposentadoria e disponibilidade. Essa cassação da aposentadoria ou disponibilidade extingue o vínculo do aposentado disponível com o Estado. Lógico, é como se fosse a demissão. Só questão de nomenclatura aqui, né? Não vou aplicar o nome demissão, mas é quase a mesma coisa. Então, vai extinguir aí o vínculo. O professor quer dizer que a pessoa está aposentada, deixa de estar aposentada? Sim. A pessoa, quando está trabalhando, que é demitida, não deixa de receber? Da mesma forma, eita, professor, é sério que a pessoa está aposentada, né? E aí é muito sério, mas acontece sim. Olha aqui essa questão. Considerando as sanções disciplinares e seus efeitos dispostos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, julgo o item. A cassação da aposentadoria ou disponibilidade não extingue o vínculo do aposentado disponível com o Estado ou com suas entidades autárquicas. Errado. Extingue sim, né? Conforme foi visto. Muito cuidado com isso daqui. Por quê? Porque nesse estatuto eu tenho uma espécie de duas suspensões, que na realidade é só nomenclatura. Por quê? Ele fala aí da suspensão, né, como punição, mas eu tenho também o que é chamado aí de suspensão preventiva. Cuidado, porque na suspensão preventiva, aqui é uma punição, é uma sanção que a pessoa está recebendo. Já aqui não. Suspensão preventiva não é uma sanção, é como se fosse um afastamento, é chamado em outros estatutos, né, preventivo. Em alguma situação, não. Um próprio nome está dizendo, a medida cautelar, né? Vou aqui fazer esse afastamento seu preventivo para evitar que você influencie no processo, enfim, algo do tipo. Então, cuidado aí para você não confundir na hora da prova. Por isso que eu esquematizei ali. A suspensão preventiva ela vai ser ordenada pela autoridade a determinar a abertura do inquérito, se no transcurso desse a entender indispensável. Porque às vezes a pessoa lá no órgão, respondendo um inquérito administrativo, ela pode estar interferindo, né? Escondendo documento, fazendo pressão no subordinado, ó, não fale nada não. Então, às vezes, coloca a pessoa em casa com a suspensão preventiva para evitar isso daí.
Essa suspensão preventiva não ultrapassa o mesmo prazo, né? Prazo de 90 dias, e somente será determinada quando o afastamento do funcionário for necessário para que, como indiciado, não venha influir, como eu falei, né, na apuração de sua responsabilidade. Suspenso preventivamente, o funcionário terá, entretanto, direito a computar o tempo de serviço relativo à suspensão para todos os efeitos legais, computar o tempo de serviço para todos os fins de lei relativo ao período que ultrapassar o prazo de suspensão preventiva, a perceber os vencimentos relativos ao período de suspensão, se reconhecida a sua inocência no inquérito administrativo, e perceber as gratificações por tempo de serviço já prestado e o salário família. Beleza? Então, cuidado para não confundir. Agora vamos trabalhar aí com a sindicância. Professor, o que significa sindicância? O senhor falou na aula anterior, eu fiquei um pouco em dúvida. Inquérito. O inquérito administrativo é o processo administrativo disciplinar que o servidor vai responder. Existe o processo administrativo e o processo judicial, né? Então, administrativamente, ele vai responder esse inquérito administrativo. Só que muitas vezes, antes do inquérito, eu vou fazer uma sindicância, porque a sindicância é mais simples, às vezes para investigar. Eu estou em dúvida ali. Eu acho que tem alguma irregularidade que o servidor fez, mas eu não tenho certeza. Eu vou abrir um inquérito para isso. Um inquérito é muito trabalhoso, vocês vão observar, tem toda uma comissão, tem todo um procedimento, prazos que têm que ser respeitados. Inclusive, eu fiz um mapa mental resumindo todos os prazos. Já a sindicância ela é mais simples, é mais rápida. Então eu vou lá, olho, não, é só boato. Arquiva, acabou, rapidinho acaba a sindicância. É como se fosse uma investigação, né? Eu fui lá, fiz a sindicância e disse, vixe, é verdade mesmo, ó, tá aqui, o cara cometeu, aí com a sindicância, eu vou abrir lá o inquérito administrativo, né? Posso fazer dessa forma, beleza? Então é assim que funciona. Então vamos lá. A sindicância é o processo sumário, né? Sumário significa que é rápido, através do qual o Estado, as suas autarquias, reúne elementos informativos para determinar a verdade em torno de possíveis irregularidades que possam configurar ou não, como ele fala, eu vou analisar, né? Pode configurar ou não ilícitos administrativos, aberta pela autoridade de maior hierarquia no órgão em que ocorreu a irregularidade, ressalvados em qualquer caso, permitir a delegação de competência. Então, pode ser feito essa delegação. A pessoa que tem a competência pode delegar. Então, o governador, em qualquer caso, o secretário de Estado, dirigente ao táxi, dos presidentes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, em suas respectivas áreas funcionais, pode ocorrer essa delegação aí. Vai ser aberta também a sindicância para apurar aptidão de funcionário no estágio probatório, para fim de demissão ou exoneração, quando for o caso, assegurada ao indiciado ampla defesa, nos termos do artigo estatutário que disciplina o inquérito. Beleza. Reduzidos, ó, tópico interessante, reduzidos os prazos nele estabelecidos à metade, porque no estágio probatório eu tenho que correr contra o tempo, né? São 3 anos ali. Então não pode demorar muito. Vocês vão observar que tem um prazozinho que tem que ser respeitado. E aí, quando vai ser aberta essa sindicância aí no estágio probatório, que como foi visto, a pessoa pode ser demitida no estágio probatório, vai reduzir os prazos à metade. Feita a abertura dessa sindicância, suspende a fluência do período do estágio probatório. Então, espera aí, vamos analisar aqui. Deixa eu verificar se tu vai mesmo ficar, né? Se tu não vai ser demitido aqui agora. Então, suspende aí essa fluência do período do estágio probatório, a abertura da sindicância. Ela vai ser realizada por um servidor estável, designado pela autoridade, determinar sua abertura. E aqui, como eu falei para vocês, a sindicância precede o inquérito, quando for o caso, sendo anexada como peça informativa preliminar. Eu vou fazer uma investigação, às vezes pode não dar em nada, eu vou lá e arquivo, às vezes pode dar alguma coisa, aí gera aí o inquérito administrativo. Olha a quantidade de questões aí. Considerando o inquérito administrativo, julgo itens. O inquérito administrativo é um procedimento sumário. Não, o inquérito é muito demorado e cheio de regras, através do qual o Estado e suas autarquias reúnem elementos informativos para determinar a verdade em torno de possíveis irregularidades que possam configurar ou não ilícito administrativo. Está errado. Isso daqui não é o conceito de inquérito administrativo. Isso aqui é o conceito de sindicância. Segunda questão.
Considerando o inquérito administrativo, julgo itens abaixo. Julgo os itens, né? Não sei onde foi que eu vi esse abaixo. Aberto o inquérito administrativo, suspende-se a fluência do período do estágio probatório. Errado também. Aberto a sindicância. Suspende a fluência do estágio probatório. E outra questão, considerando o inquérito administrativo, julgo os itens. O inquérito administrativo precede a sindicância. Errado, é o contrário. A sindicância precede o inquérito administrativo. Beleza? Essa sindicância, como eu falei, é bem rápida, vai ser realizada no prazo máximo de 15 dias, prorrogável por igual período a pedido do sindicante e a critério da autoridade determinou a sua abertura. Então, duas pessoas podem solicitar a prorrogação da sindicância. O sindicante, a pessoa que está sendo investigada, ou a critério da autoridade determinou a sua abertura. Beleza? Cuidado com isso daí. Havendo ostensividade ou indícios fortes de autoria do ilícito administrativo, o sindicante indiciará o funcionário abrindo-lhe o prazo de 3 dias para a defesa prévia. Então, cuidado com isso daqui. Porque eu estou olhando aqui, né? O sindicante está lá responsável pela sindicância. Ele analisou os fatos e disse, eita, aqui tá na cara, né, que foi esse cara que fez isso daqui, que esse servidor cometeu isso. Aí ele pode dar o prazo de 3 dias para ele, ó, tô vendo isso daqui, tô vendo essas irregularidades, vou lhe dar 3 dias para você apresentar a defesa. Que pode ser que o cara, não, tá aqui, ó, tu tá enganado, é isso. Aí, sim, tá bom, desculpa, viu? Obrigado. Ou então o cara na defesa dele não consegue justificar, e aí a sindicância, né, pode gerar aí o inquérito administrativo. O sindicante poderá ser assessorado por técnicos de preferência pertencentes aos quadros funcionais, devendo todos os atos da sindicância ser reduzidos a termo por secretário designado pelo sindicante, dentre os funcionários do órgão a que pertencer. Beleza? Beleza. Ultimada a sindicância, não apurada a responsabilidade administrativa ou descumprimento do requisito do estágio probatório, o processo será arquivado. Aí é no caso de inocência, né? Como eu olhei, terminei, não vi nada, arquiva, beleza. O processo será arquivado, fixar a responsabilidade funcional, a autoridade determinou a sindicância e encaminhará os respectivos autos para a comissão permanente de inquérito administrativo. Então, tem duas situações. Não, vi que é inocente, arquiva. Não, a parte tem algo sério. Manda aí para ser feita a abertura do inquérito, que ela vai funcionar do Poder Executivo, na Governadoria, Secretaria de Estado, órgão desconcentrado nas autarquias, no Poder Legislativo, Diretoria Geral, Tribunal de Contas e Conselho de Contas dos municípios. Então, aqui resumindo, a sindicância, ela é aberta, né, pela autoridade de maior hierarquia, cuidado que a banca pode colocar que é menor, é permitida a delegação, ela suspende o estágio probatório, conduzida por um servidor estável, né, que é o sindicante, como é chamado. Ele pode ser assessorado por técnicos, é um procedimento sumário, tem um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogável por igual período, a pedido do sindicante ou a critério da autoridade. Beleza? Agora vamos trabalhar com o inquérito administrativo. O inquérito administrativo é o procedimento, ó, não tem procedimento sumário, é o procedimento através do qual os órgãos e as autarquias apuram a responsabilidade disciplinar do funcionário. Quem tem competência para instaurar esse inquérito? O governador, em qualquer caso, secretário de Estado, dirigentes das autarquias e presidentes dentro das suas áreas funcionais, permitida também, assim como na sindicância, a delegação de competência. Aqui, o, o estatuto, né, vai estabelecer várias situações e eu fiz um mapa mental, não esse aqui, outro, para que resume bem isso daí. Então, estará no inquérito administrativo, a autoridade encaminhará seu ato para a comissão de inquérito que for competente. Essa comissão do inquérito administrativo são 3 servidores estáveis. Então, a sindicância é só um, né? Já aqui o inquérito são 3 servidores estáveis. Então, vamos lá. Agora aqui, ó, ele vai falar a questão do prazo aí de 15 dias, 10 dias aqui, tem outro prazo que ele vai falar 90 dias, 20 dias. Não vamos ficar além disso daqui, não. Vamos agora para esse mapa mental
que ele resume tudo, todos os prazos aí do inquérito administrativo. Isso aqui é para você imprimir e colocar aí bem onde você está estudando. Então, abertos os trabalhos do inquérito. Qual é o prazo de conclusão? 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período. A sindicância, 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período. 15 mais 15, 30 dias ali. Já o inquérito é 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, então pode ir até 180 dias a pedido da comissão, com a requerimento do indiciado. Feito isso, o presidente vai mandar citar o servidor acusado para ele apresentar a defesa dele. Essa citação vai ser pessoal, né? A falta de notificação do indiciado ou de seu defensor para todas as fases determinará a nulidade do procedimento. Se ele não foi aí notificado, né? O processo correu e não ocorreu a notificação, ocorre a nulidade. Se o indiciado, né? A pessoa que está respondendo aí o inquérito, estiver no lugar incerto e não sabido, eu não sei onde é que ele está, não tenho o endereço dele, não tenho nada. Eu vou fazer a citação por edital com prazo de 15 dias. O que é a citação por edital? Eu vou colocar no Diário Oficial. Estou fazendo isso com a pessoa tal, fulano de tal e tal e tal. Isso aqui é só burocracia, porque quem é que lê Diário Oficial? Ninguém lê Diário Oficial. Eu só leio Diário Oficial quando eu estou interessado em alguma coisa, quando eu quero saber se alguma coisa é publicada. Quando eu fui nomeado, por exemplo, para um cargo, para uma função de confiança, eu olhava o Diário Oficial direto para saber se ela tinha sido publicada, porque ele só ia produzir efeitos, né, após a publicação. Mas depois disso, eu não, então assim, é só para cumprir a formalidade, para dizer, não, eu botei lá, pronto. Então, às vezes você fica na dúvida, né, o que é essa citação para o edital, é só isso, eu coloco lá no Diário Oficial dizendo que eu estou chamando a pessoa para ela responder o processo. Eu posso mandar a notificação para a casa dela, né, ó, você vai ser notificado tal dia, você tem que comparecer ao órgão, não sei o quê, beleza, posso mandar uma pessoa entregar, ó, tá aqui assim que você recebeu, dê aqui o seu ciente. Pronto. Mas se eu não sei onde é que ele mora, como é que eu vou enviar essa notificação? Como é que eu vou mandar alguém na casa dele se eu não sei? Um lugar incerto aí, não sabido. Aí eu coloco no editalzinho, com prazo de 15 dias, só para dizer que fez alguma coisa. A defesa do servidor, o indiciado pode requerer suas provas no prazo aí de 5 dias, podendo renovar o pedido. Então, ele, dentro de 5 dias, ele pode aí requerer para produzir as suas provas. Encerrada essa fase probatória, né, do procedimento aí, o indiciado tem 10 dias para apresentar razões finais de defesa. Então, cuidado. Lá na sindicância, é dado 3 dias para defesa prévia, né? Para ele explicar lá alguma coisa, beleza. Aqui, ele tem 5 dias, podendo renovar, né? Pedir novamente esse prazo, podendo renovar o pedido, para produzir provas. Então, peraí, me dê 5 dias aí que eu vou atrás de filmagem, eu vou atrás de documentação, beleza. Aí foi lá, feita essa fase probatória, finalizou, ele tem 10 dias para apresentar as razões finais. Agora, aqui ele vai ter que realmente ser bom nisso daqui, né? 10 dias aí para trazer essas razões finais de defesa. Entregou, vai ser feito lá um relatório para ser feita a decisão. Essa decisão, ela vai ser feita num prazo improrrogável de 20 dias. A autoridade que recebeu o relatório, ela tem um prazo improrrogável